Oi, 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 gente querida. Esse é o nosso primeiro dia da semana, terça-feira, na exposição de Mateus, que é de terça, quarta e quinta-feira, que a gente faz aqui livremente, aberto, sem preço, sem custo. Quem quiser vir, venha, é tudo graça, é de graça. E é privilégio meu compartilhar essa palavra da vida com você. Durante todos os anos da minha vida adulta, lúcida e consciente. É um grande privilégio que o Senhor Deus me deu. Eu não sei se todos vocês sabiam, muitos sabem, mas quando meu pai se converteu, eu tinha 13 anos de idade. Foi um espetáculo tão extraordinário, tão maravilhoso, lindo. Foi assim uma história tipo de Paulo na porta de Damasco, chocante e glorioso. E o que aconteceu nele foi, da noite para o dia, algo surpreendente. Como ele ficou tomado de sabedoria, parece que tinham feito um transplante, que tinham tirado um cérebro, psique, alma e espírito, mantendo toda a memória linda que ele tinha da vida dele, do pai, da mãe, do interior, dos sacrifícios, das abnegações, das renúncias, como um ser humano que cresceu sem uma perna e que se superou em tudo que você queira ou possa imaginar, ele viveu e ultrapassou em muito. E aí, de repente, esse indivíduo encontra Jesus lendo a Escritura sozinho no Novo Testamento, porque minha mãe disse que se ele fosse ler do Velho, ele iria se perder. Ele tinha que ler a partir de Jesus, que se ele lesse a partir de Jesus, tudo iria fazer sentido. Depois ele poderia até ler o Velho Testamento. E eu tinha 13 anos, e eu vi aquela transformação. E eu fiquei perplexo. Fui tomado por um choque extraordinário. Aí um dia, houve uma reunião de oração na Igreja Presbiteriana Betânia. Eu tinha meus 13 anos e era uma vigília que estava cheia de gente. Embora o templo fosse uma capela, que não desse mais do que 200 pessoas lá dentro, estava cheio. E o aspecto celebrativo da vigília era a extraordinária, inexplicável e gloriosa conversão do meu pai com aquele entendimento espiritual que veio a ele subitamente, sem explicação. Ele entendia mais do que todos, discernia mais do que todos, opinava com uma sabedoria milenar, parecia que tinha havido um transplante de celestialidade para a mente dele. Era o que todos falavam, não eu, mas gente muito, muito experiente, de um tempo em que as pessoas lindas eram lindas, as pessoas de Deus eram de Deus, e as pessoas estudavam Bíblia e o melhor pensamento teológico que existisse. Pessoas como o reverendo David Glass, como o próprio reverendo Antônio Elias, uma quantidade enorme de pastores sérios que iam para a classe que meu pai passou a ensinar nela. 4 meses depois de ter se convertido, ele já era professor de uma classe de pastores, presbíteros e diáconos que estavam na fé há mais de 50 anos, e todos perplexos com as palavras de sabedoria que lhe saíam dos lábios. E houve a vigília. E durante a vigília, o reverendo Antônio Elias pediu que eu pregasse, que eu fizesse uma oração a mim, que ele conhecia lá da casa dele, da molecagem, da safadeza, das meninas. O papo era só esse. Eu já vinha fumando um baseadinho desde 12 anos de idade, fumava cigarro e tomava os meus drinks de
bebida alcoólica com bolinhas diferentes, perventim e outras várias, para dar aquele excitamento de metanfetamina. Tudo isso já estava na minha vida desde 12 anos de idade. E ele sabia, porque eu convivia com os filhos dele. Só um dos filhos dele não tinha nenhum envolvimento com isso, os outros tinham. Depois de uns anos, todos deixaram de ter e hoje são todas pessoas lindas de Deus. Mas, aos 13 anos, 12 anos, 14 anos, 15 anos, estava todo mundo no mesmo bar. E o reverendo Antônio Elias disse: eu queria pedir ao filho mais velho do Dr. Caio, o Caio Fábio Filho, para fazer uma oração agradecendo a Deus pela conversão do pai dele. Eu levei um susto. Eu nunca tinha orado em público. Era uma coisa que eu fugiria daquilo com todas as energias do meu corpo e da minha mente. Mas lá estava eu, apanhado assim de choque, de surpresa, com aquele povo que para mim era uma multidão atrás de mim, todos experientes, doutos, cultos no Evangelho. Como eu disse, era uma igreja lúcida. E aí, pode orar, Caio Fábio. E eu não me lembro de mais nada. Eu entrei num transe de no mínimo 20 minutos, no máximo meia hora, talvez. Mas foi um transe. E eu perdi consciência de tudo. E orei. Quando eu terminei de orar, quando eu voltei a mim, de fato não foi terminei de orar, quando eu voltei a mim, que eu olhei em volta, todo mundo de joelhos aos prantos, chorando. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu entrei num transe. E aí o reverendo, devagar, quando ele percebeu que eu parei, eu também estava banhado de lágrimas. E ele foi levantando, olhando para mim com um olhar serenamente perplexo. Não havia nenhuma estupefação, havia uma serenidade, mas reconhecedora de que tinha uma coisa diferente que ali havia se manifestado na minha vida. Aí foi terminando a reunião e disse: antes de terminar, eu queria informar que eu estou convidando o jovem filho do Dr. Caio, o Caio Fábio Filho, para pregar no próximo domingo. Isso era uma sexta-feira. 2 dias depois, no domingo à noite, no nosso culto da noite, que era o principal culto do domingo. Aí eu fiquei chocado, me deu vontade de sair correndo para sempre, nunca mais voltar. E aí, mas não tinha mais jeito. Depois a minha mãe falou no carro: meu filho, o que aconteceu? Você foi tomado pelo Espírito Santo de uma maneira tão extraordinariamente poderosa como eu nunca vi na minha vida. Ninguém falar aquelas palavras de sabedoria e de unção, de graça. E eu digo: mas esse negócio de pregar domingo, o que eu vou fazer com isso, meu Deus? E eles disseram: não tenha medo, simplesmente vá. Quem te deu a palavra de hoje vai te dar a palavra de domingo. E eu fui para lá, domingo à noite. Não sabia nem se eu estava nervoso, eu era anestesiado diante de tudo aquilo. E preguei na ressurreição de Lázaro, como o homem podre tinha voltado à vida. E falei também sem ver nada. Eu comecei a falar e eu simplesmente repeti as palavras que me estavam vindo do coração à mente, mas eu não precisei pensar em absolutamente nada, só fazer força para repetir o que estava fluindo abundantemente, incontrolavelmente de mim. E quando eu acabei, eu vi aquela multidão também quebrantada, todo mundo quebrantado. Isso já tinha chamado a atenção
havia pessoas de vários grupos denominacionais, aquilo tudo lotado, transbordante. Aí quando terminou, só para resumir, encheram uma agenda para mim, por aproximadamente 6 meses. Aí toda sexta, sábado, domingo eu fiquei pregando em igrejas e lugares diferentes. Toda segunda-feira eu ia pregar na rua Paulo de Fronten, na reunião do Dr. Acioli de Brito, pai do Paulo Brito, meu amigo. Aos sábados eles começaram, lá na Paulo de Fronten, na Tijuca, uma reunião que o Paulo também estava iniciando no seu processo de declaração da fé, e tocava piano bem, já compunha algumas músicas cristãs. Então ele ia dirigir o louvor e me botavam para pregar. Também o Marcos Vinícius Brandão andava por lá, ele fazia uma introdução e me passava a palavra. E eu, quando ia pregar, entrava em transe. E foi assim em todos os lugares, igrejas batistas da renovação, tradicionais, metodistas, wesleyanas, presbiterianas todas da região. E aí no Rio de Janeiro, para todos os lados. Depois, quando eu vi, eu já estava indo para o interior do estado do Rio, até um dia, 6 meses depois, que eu estava na igreja metodista de Macaé, pregando, e a multidão toda vendo aquele menino de 13 anos com uma efervescência de pensamentos de sabedoria, de gente mais do que adulta, enquanto eu mesmo não fazia nenhum esforço, aquilo jorrava como cataratas de dentro de mim. E quando terminou, eu vi aquele monte de meninas, onde todos os lugares, quando terminava, vinham as garotas lindas, bonitinhas, cheirosinhas, gostosinhas, umas virgenzinhas, outras já nem tanto. E eu, malandro, desde sempre em Manaus, quem conhece a minha história sabe, eu não vou repetir. Pois bem, eu falei, não, eu não tenho condições. Jesus, me perdoa, mas eu não tenho condições de, com 13 anos de idade, começar a pregar o Evangelho. Senão eu vou ficar doido daqui a mais uns anos, como eu já tinha visto. Alguns com uma condição muito menor do que a minha intelectualmente e na fluidez de pregação e tudo mais, mas que foram jogados pelos pais para fazerem isso e com 18 anos surtaram. Como tem um que foi famoso nos anos 60, que está totalmente largado de tudo, querendo encontrar um caminho de volta até o dia de hoje, já está idoso, ele é mais velho do que eu, uns 10 anos e pouco, não achou o caminho de volta. E eu dizia, eu não quero isso não, eu quero viver. E se um dia Jesus me quiser para isso, ele que me agarre. Corra atrás de mim, me patole, me pegue, me puxe e me ponha. Mas eu não vou entrar nessa só porque outros decidiram que tem uma coisa diferente em mim. Não vou mesmo. E comuniquei para todo mundo que estava cancelado tudo, que eu não aceitava mais nada. E eu saí dali como ninguém acreditava, especialmente os da Igreja Betânia, não criam. Não, você é ungido do Senhor, tem que continuar. Aí eu comecei a fazer cocô na rua, para todo mundo ver. Estou dando um exemplo, uma metáfora chocante. Comecei crente naquele tempo, nos anos 60, eu não podia nem admitir alguém passar fumando cigarro. Eu acendia lá meu Continental sem filtro, passava na frente do culto, na igreja, todo mundo na porta ou na saída, falava com todo mundo fumando. Às vezes eu vinha com um restinho de beata, de beck, de pot, de baseado e tal, jogava, dava a última soprada para aquele cheiro recender, jogava a beatinha fora, todo mundo escandalizado. De propósito eu fiz aquilo, aos 13 anos, para ver se me deixava em paz. Aí a
a variedade com as mulheres também, as garotinhas da minha idade, e sempre eu gostava de algumas 3, 4, 5 anos mais velhas do que eu. Sempre, desde menino, eram as que me atraíam mais e me davam mole e eu pegava mesmo. Conclusão, aí eles desistiram de mim. Aí, bom, eu vivi minha vida de maneira intensamente louca, botei 40 anos em 6 anos de existência, que os que tinham 50, 60 anos diziam, você já viveu mais até aqui do que eu a minha vida inteira, jamais sonhei em viver. E foi tanto que eu vivi que eu cansei, que eu quis morrer. Foi quando eu encontrei Jesus para mim, já com quase 19 anos. E encontrei num dia, e como a palavra sempre tinha estado dentro de mim, no dia seguinte eu comecei a pregar e nunca mais parei até o dia de hoje. Foi por isso que eu iniciei dizendo que eu dou graças a Deus por esse privilégio de ter pregado as insondáveis riquezas da glória de Deus ao mundo e à minha geração e a muitas e muitas gerações até aqui e a outras que ainda virão com a graça de Deus na terra inteira, com a misericórdia do Senhor, já foi e assim voltará a ser, e assim será, e será mais ainda. Pois bem, eu estou dizendo isso porque todas as vezes que eu me lembro dessa ocorrência e de como o Evangelho entrou em mim, muito antes de eu ter querido entrar no Evangelho, e o Evangelho ficou vivo em mim, apesar de eu tentar matá-lo todo dia, dos meus 13 aos 19 anos, tentando matar todo dia com todas as obras antagônicas, mas ele perseverou poderoso em mim, inarrancável de dentro de mim, como ele está até o dia de hoje. Aí quando aconteceu aquela virada de lucidez da minha conversão, eu instantaneamente senti que aquilo botou raízes até a regiões íntimas, inarrancáveis do meu ser. Tanto quanto botou âncora no trono da glória, com a certeza de que ninguém me tiraria dali, nem força nenhuma jamais me arrancaria dali. Eu nunca me vi, depois daquilo, distante do Evangelho, sob hipótese nenhuma, porque o Evangelho era eu e eu era o Evangelho. Mesmo quando eu estava lutando contra ele, ele sempre me venceu e sempre me vencerá. Agora, eu falei isso hoje, particularmente pensando na nossa última conversa de quinta-feira passada sobre João Batista e de como aquele homem maravilhoso que recebeu uma palavra única e singular de Deus para ser o precursor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como vocês me acompanharam, morreu de maneira tão banal por causa da bundinha gostosa de uma menina, por causa do desejo caprichoso de uma amante odienta e odiosa, Herodias, por causa de um rei que, conquanto respeitasse, temesse e se interessasse, se perplexificasse diante das palavras de João Batista, teve muito mais desejo pela experiência sexual com aquela menina deslumbrante, ainda naquele tempo e para aqueles padrões, ainda adolescente, provavelmente uma garotinha de 15 para 16 anos, deslumbrantemente linda, bela e sensual, e treinada para sensualizar. E o rei Herodes disse, não, eu quero ela, nem que eu tenha que cortar metade do meu reino e dar para você, Herodias, mas deixa eu pegar tua filha. Ela disse, eu dou, eu deixo, mas eu quero a cabeça de João Batista num prato. Aí você pergunta, o que tem a ver com a história da sua introdução?
sobre você desde os 13 anos, como uma coisa maior do que você tomando conta de você. É que, de certa forma, eu pedi a Deus durante muitos anos na minha vida que não me deixasse morrer assim. Interessante, essa oração eu não tenho mais. Mas durante muitos anos eu tive essa oração: Senhor, não me deixa morrer uma morte banal, por causa do capricho de alguém, de uma bundinha linda, de uma coisa aqui e acolá, de uma sensualidade extrema, ou de qualquer outra coisa semelhante na banalidade a isto que eu estou aqui descrevendo. E durante alguns anos, especialmente a minha primeira esposa, a Alda, tem memória muito clara disso, de como eu dizia que se possível, eu gostaria de morrer aos 33 anos. E a gente já tinha 2 filhos quando eu falava isso regularmente. Eu falava, eu estou aqui para me gastar, para me dar, para me arrebentar, para me consumir, para ser devorado na pregação do Evangelho, e a minha maior alegria seria morrer entre 30 e 33 anos, melhor ainda, aos 33 anos, pregando. Era o meu desejo. Queria estar pregando, glorificando a Deus, anunciando a sublimidade de Cristo e pá, ser levado. Aí ela dizia, mas você já pensou o choque que vai ser para os nossos filhos e para todo mundo? Eu dizia, não, eles vão entender. Você pode explicar, todo mundo pode explicar, papai pode explicar, e eu estou dizendo isso antecipadamente. Fazia parte da minha juventude, apaixonadamente ainda imatura em alguns aspectos, tanto quanto inconsequente em outros, e que tinha um determinado trauma com esse fato de alguém viver tão dedicadamente a Deus e depois de morrer uma vida tão banal, tão idiotadamente tola, a forma e o modo de morrer. Então eu não queria isso para mim. Alguns anos depois, os filhos foram crescendo e eu fui vendo a tolice daquilo ali. E eu comecei a pedir a Deus que me desse saúde, especialmente porque eu fiquei muito frágil aos 27 anos de idade. Descobriram uma doença congênita no meu coração que me maltratou quase 30 anos, até eu operar o coração e ficar livre daquilo. Foi como uma ressurreição de vigor, outra vez por mim. Há não tanto tempo atrás, há talvez 16 anos atrás, eu já morava nessa casa quando fui operado, mas me revigorou extremamente. E tudo que eu fiz na vida, e fiz uma multidão incontável de coisas durante todos os dias da minha vida, eu fiz com aquela dificuldade cardíaca. Eu me acostumei a pregar sem conseguir, a fazer tudo sem poder, a atropelar a mim mesmo adiante, sem deixar ninguém ver, sem reclamar, sem coisa alguma. Mas no dia em que aquilo foi arrancado pela intervenção cirúrgica, foi como uma ressurreição dos mortos. E aí eu já tinha filhos, tanto mais quanto os meus filhos foram crescendo, eu fui tendo mais vontade de ter longevidade para curti-los, para cuidar melhor deles. Eu fui vendo as mudanças dos tempos, das épocas, do futuro, como seria radicalmente diferente de tudo que a gente podia ter imaginado até nas nossas ficções dos anos 70 e 80, eram pequenas perto do que viria, com a rapidez, com a brevidade, com as consequências e com os apocalipticismos que eu já sentia que se desenhavam à nossa volta e queriam alcançar-nos, iriam alcançar meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e se eu tivesse longevidade, a mim também. E aí eu comecei a desejar estar vivo para ser um muro de arrimo, para ser um amparo, para ser uma voz de consolação, de conforto, de perseverança,
de vislumbramento da glória de Deus para eles e para muitos, e isso tudo foi ficando para trás. Mas hoje, quando eu abri aqui o texto para continuar a falar de onde eu parei, porque você lembra, na quinta-feira passada, eu disse que aquela era uma introdução, mas eu concluí dizendo que João Batista não era absoluto, não era perfeito em nada. Ele era um homem que, dentre os nascidos de mulher, até aquele dia, ninguém tinha sido como ele, Jesus disse. Mas que, o menor na nova era do reino dos céus, no novo aeon da ressurreição, do reino de Deus, da graça de Deus, do evangelho das boas novas anunciado ao mundo e ao planeta, o menor nessa nova dimensão, não é no céu não, já aqui na terra, o menor seria maior do que João no entendimento, se fosse filho do rei. Não membro de igreja, não pastor ou presbítero, tudo isso aí qualquer papagaio consegue. Eu estou falando de gente que de fato foi engravidada, emprenhada pelo Espírito Santo, pelo reino dos céus, que ficou invadida da gravidez de Cristo, seria maior do que João, já no tempo presente. E como eu autorizei todo mundo a dizer mais uma heresia do Caio, como, na minha opinião, João Batista cometeu uma grande precipitação, porque o que ele fez, correndo atrás da carruagem de Herodes e de Herodias, dizendo adúlteros, adúlteros, para todo lado, não tinha nada a ver com o que Jesus fizera, jamais. Era algo que tomou conta dele, teve a ver com uma extensão exacerbada da personalidade de João. E ele pagou o preço final por isso. Porque até então, vocês que estavam aqui em quinta-feira lembram que eu disse que ele ficava nos lugares remotos, na marginalidade dos desertos ou às margens do Jordão, distantes das grandes cidades, e que o povo, tanto quanto os guardas romanos e os guardas do templo, os guardas judeus e os religiosos e a multidão dos irreligiosos e até os fariseus iam até onde ele estava, nos lugares desérticos, para serem batizados, e por fim Jesus. E foi quando ele começou a desmobilizar o grupo dele, a dizer, olha, agora convém que ele cresça e que eu diminua, sigam-no. E muitos dos seus discípulos o seguiram. E ele foi ficando cada vez mais na solitude. E a multidão toda afluiu em torno de Jesus. Porque, como vocês sabem, o que o apóstolo João diz de João o Batista é que ele nunca fez nenhum sinal, nenhum milagre. Nunca, nenhum milagre, não curou um mosquito. Todavia, tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade, que é o que importa. O que ele dizia sobre Jesus era verdade. Agora, o que ele dizia sobre o rei Herodes não precisava ser verdade. O que ele dizia sobre Herodias não precisava ser verdade. A intromissão dele naquele tema, só porque adultério é pecado, não era necessariamente algo sensato, nem sábio. A gente não viu isso acontecer em lugar nenhum. Eu citei, inclusive, o profeta Elias, que dos profetas de Israel foi o mais destrambelhadamente ousado, mas ele não fez isso desse modo com Acabe e com Jezabel. Ele convocou o povo para vir ouvi-lo, acabou no que acabou, o fogo do céu, ele matou os profetas de Baal e do poste ídolo, e depois, quando ouviu um recado de Jezabel que queria matá-lo, ele fugiu quilômetros e quilômetros, quase 700 quilômetros até, e se esconder no Monte Horebe, numa fenda, com medo do rabo de saia
de Jezabel. Tamanho foi o pânico que tomou conta daquele homem. Foi de fato um surto de Elias, que também era tudo menos absoluto. Era relativo. Todos são relativos. Só Jesus é absoluto. E João Batista também. E eu concluí dizendo que João Batista, que viveu aquela vida maravilhosa, morreu aquela morte tão banal. Sim, o volume de uma bundinha trocado pelo volume da sua cabeça numa salva de pratas. Para Herodias dizer, tá aí o idiota que vivia correndo atrás do carro, me chamando de adúltera. Tá aí a cabecinha dele. Agora, Herodes, pode levar a tua bundinha à vontade e se deleitar nela como você quiser com a minha filha. E é uma coisa trágica. Agora, não é incomum. Foi isso que eu fui aprendendo no curso da minha existência. Nesses últimos 51 anos, lendo, orando, pregando, vendo, assistindo, entendendo, analisando, discernindo, compreendendo e mexendo de referências espirituais em abundância. Todo dia eu cresço um pouco mais, que eu fui olhando e dizendo, meu Deus, tem havido ocasiões na minha vida em que eu tenho agido como João Batista. Ou seja, falando a verdade, porém inconsequentemente. Falando a verdade, porém sem sabedoria. Falando a verdade, todavia sem o necessário amor sereno e sensato que a verdade também demanda para ser proclamada. Falando a verdade, mas me entremetendo aonde eu não precisaria me entremeter, que não era meu chamado, não era a minha divulgação a ser feita. Falando a verdade, porém imaturamente. Falando a verdade, porém apressada, antecipada e desnecessariamente. Porque nem toda verdade precisa ser objeto da nossa proclamação pública. Guarde isto. Nem tudo que eu sei que é verdade precisa ser objeto da minha proclamação pública. Do contrário, você se torna, falando a verdade, todavia insensato, falando a verdade, todavia imaturo, falando a verdade, todavia maleducado, falando a verdade, todavia entremetido onde não foi chamado, falando a verdade, todavia, sem nenhuma semelhança com Jesus. Porque Jesus é aquele para quem não havia nada oculto, nem ninguém, nem coisa alguma. É aquele que lia os segredos dos corações dos seres humanos. Não apenas das coisas reveladas à luz do dia, como era o caso de Herodes com Herodias, e o adultério deles contra o irmão Filipe, lá do extremo norte da Galileia, do tetrarcado de Herodes. Todo mundo sabia. Jesus também sabia. Qualquer idiota sabia. Não era uma revelação para João Batista. Agora, a intromissão de João Batista foi um chamado à banalização da sua morte, o que veio acontecer numa troca perversa. Me dá essa coisinha, essa teteia gostosa que eu te dou a cabeça de João Batista, que é o que tu mais queres na vida. E aí, João se foi. E às vezes eu chego até a suspeitar, às vezes, só suspeita, só ilação, que o indivíduo tenha se dedicado de maneira tão veemente a ficar correndo atrás do carro de Herodes, gritando aquelas coisas, ou na porta do palácio, esbravejantemente, porque, de certa forma,
a existência dele tinha ficado esvaziada subitamente. Embora ele tenha feito tudo certo, mas pode ser que, eventualmente, ele não tenha lidado completamente bem com o esvaziamento súbito da vida dele. Então ele botou uma temática forte, relevante, poderosa, insofismável, inegável, incontroversa, de denúncia a respeito de Herodes e da sua cunhada e do caso de adultério que eles tinham contra o irmão de Herodes. E aí gritou tanto que, conquanto Herodes gostasse dele, o temesse, o apreciasse, gostasse de ouvi-lo e achasse que ele era um homem de Deus, naquele momento de subteza lascívia, a lascívia vence todo bom senso. Preste atenção nisso. A lascívia vence todo bom senso quando o bom senso habita a mente de um indivíduo que não tem raízes profundas e nem tem ancoramentos celestiais. Frequentemente a lascívia leva a pessoa de rodão. E outra coisa, se você não estiver com o coração tratado e alimentado para que a raiz não deixe de pôr o espigão na parte mais profunda do teu ser, e a ancoragem não se prenda no trono da graça com toda a força, qualquer vacilação entre esses dois vinculamentos que dão estabilidade inarrancável ao ser da gente andando pela história, pelo espaço-tempo, qualquer que seja a vacilação, pode, num dia mal, fazer com que a gente dê um tropeção e aí a temática, a pauta da aparente importância pública devore a gente em relação ao chamado e ao significado original da nossa própria existência, aquilo a que nós devemos aprender a nos ater. E aí é outra coisa que eu queria te dizer, baseado nas lições de João Batista. A gente precisa ser fiel ao chamado original e a nos mantermos naquelas coisas para as quais nós fomos chamados, para a elas nos vincularmos, a elas nos atermos. Porque mesmo a causa mais verdadeira, pronunciada por mim sem que seja o chamado da minha vida, pode me colocar apenas num lugar de risco e de banalização da minha vida. Não importa que seja verdade. Eu fui cobrado agora, nessas últimas eleições para prefeito, especialmente na cidade de São Paulo, a dar a minha opinião por vários candidatos e pessoas e figuras públicas que pediram a minha opinião e eu não dei, embora quem quer que me conheça sabe de que lado eu não estava. De que lado eu nunca estive nem estarei jamais. Mas eu aprendi muito nas últimas eleições, aprendi muito. Tudo que eu falei, em todas elas, era verdade, continuo a crer que era verdade. Na última, inclusive, eu paguei um preço inominável, eu, a minha mulher, minha família. Um preço enorme. Com sacrifícios pessoais imensos que ninguém veio para cobrir ou socorrer. Mas eu fiz com a minha consciência tranquila, porque eu não podia negociar com a possibilidade da volta de um regime ditatorial no país. Mas o meu coração sabia, lá no fundo, que eu estava entrando por uma questão de urgência cidadã numa seara que não era do meu chamado. Se o meu chamado fosse de natureza política, eu teria me candidatado, não a vereador, nem a deputado estadual, nem federal. Eu teria me candidatado à presidência da República, a um governo e depois à presidência. Sinceramente,
Nunca foi difícil ganhar a presidência da República num país tão medíocre como esse nosso aqui. Agora, tem um detalhe, você tem que ter estômago de avestruz para engolir todas as coisas para as quais você não foi feito para engolir. E eu, em Cristo Jesus, sabia que eu não nasci para engolir pedras, nem sapos, nem sucuris, nem fazer negócio com Belzebu para atingir os objetivos do meu interesse maior. Então, como eu sabia que eu não tinha sido chamado para multiplicar, transformar pedras em pães, nem pular do pináculo do templo para fazer um showcase de marketing, e nem me curvar diante de ninguém que me dissesse tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, esse era um negócio que estava eliminado da minha vida eternamente, porque o chamado único e princípio da minha existência é para o anúncio do Evangelho. Graças a Deus, isso sempre esteve presente na minha vida. Teve um hiato em que eu dei uma pequena relativizada, mas logo disse, não, eu vou ficar aqui até o resto da minha vida anunciando exclusivamente o Evangelho do Reino de Deus, e as minhas opiniões pessoais eu darei pessoalmente no particular, para quem me procurar. Mas não farei delas nenhuma propaganda de nenhuma natureza, porque eu tenho não tanto tempo adiante de mim para gastar com as tolices que, se tivessem importância essenciais, eu mesmo me teria entregue pessoalmente a elas para praticá-las. E eu nunca quis fazer isso por ter outra consciência, porque que eu relativizarei a importância do meu chamado. Voltando então a João, eu admito a possibilidade. Admito com toda a sinceridade para cada um de vocês que essa obsessão de João Batista com Herodes e Herodias e com o adultério deles era algo que tinha a ver com a compreensão da verdade. Adultério é destrutivo, é corrosivo, é perverso, é maligno, porque ninguém adultera sem um vínculo profundo com a mentira, e quem tem vínculo com a mentira tem com o pai da mentira, com a falsificação, com o estelionato, com o engano. Enfim, ninguém adultera sem corromper um monte de dimensões do seu ser. Mas falando de Herodes e Herodias, João Batista, eles já estavam corrompidos até não poder mais. Mas parece que o que João Batista queria, nos estertores da vida dele, era, quem sabe, meu Deus, ele era só um ser humano. Quem sabe ter como trunfo maior da vida dele agora, quando ele próprio tinha feito a coisa certa, convém que Jesus cresça e que eu diminua, vão todos após ele, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ficou aquele vazio, ficou tão vazio que ele saiu do deserto e foi para a cidade, porque Herodes e Herodias não andavam pelo deserto, ele tinha que ir para onde ele nunca foi, para as portas de Jerusalém, para que aquele grito dele fosse ouvido. Ele se deslocou até do lugar original dele, onde ele falava. Porque poderia ser que, subrepticiamente, não conscientemente, não deliberadamente, mas o coração dele estivesse precisando daquele tipo de afirmação. Afinal de contas, o Herodes dizia que gostava dele, que o respeitava, que o via como um homem de Deus. É que está aqui em Marcos, no capítulo 6, do verso 14 ao verso 29. Todas essas descrições positivas, a ponto de que, quando Herodias disse, eu quero a cabeça de João Batista num prato, Herodes entristeceu-se profundamente. Profundamente, porque ele ouvia João Batista de bom grado, e ficava perplexo, escutando de boa mente. E depois que todo mundo foi embora, quem sabe, só quem sabe. Não há nenhuma peremptoriedade, nenhuma afirmação, porque ninguém pode trabalhar aqui senão com ilações, com algumas conclusões de natureza subjetiva, mas quem sabe?
João Batista pensou que a última coisa que lhe restava era converter Herodes. Quem sabe a última coisa para preparar melhor o caminho do Senhor Jesus fosse a conversão de Herodes, que o ouvia, que ficava perplexo, que se admirava, que tinha boa atitude para com ele. E aí ele foi bem para a porta do palácio do cara para denunciar aquelas coisas e acabou chamando para si a banalidade como morte. Agora, como eu disse há pouco, isso não é incomum, de modo algum. A gente vê a morte de praticamente todos os profetas do Velho Testamento aconteceram em estado de banalidade. Eles viveram a maravilha de suas vidas proféticas e morreram em anonimato, distantes, em ostracismos, calados. Os livros que a gente hoje celebra, como de Isaías, vieram a ser celebrados décadas, às vezes até um século e meio depois, porque houve um hiato de silêncio sobre aquele indivíduo. Depois que se mata, se destrói o homem ou a mulher de Deus, os que fazem isso decretam silêncio. Como a gente vê até nos nossos governos, silêncios de 30 anos, de 50 anos, de 100 anos sobre o tema. Decretado silêncio, até que chega uma hora em que a verdade brota lá numa nova geração e os tataranetos dizem que, meu Deus, esse cara era sublime. Aí, aquilo volta. Jeremias, vocês acham que ele morreu num dia, no dia seguinte ele estava lá sendo lido e celebrado? Não, demorou muito tempo. A mesma coisa com todos os demais. A mesma coisa com o profeta Oséias. A mesma coisa com Amós, a mesma coisa com todo mundo. Nunca é imediato e quase todos são mortos pela banalidade. E foi o que, por exemplo, Jesus preveniu a Pedro, irmão de André, Pedro, apóstolo, que com ele aconteceria, lá em João, no capítulo 21. Quando Pedro, ainda jovem, no iniciozinho do final da juventude jovem, ainda muito forte, intenso, e pusilânime e sanguíneo, manifestou a sua sanguineidade outra vez, depois de Jesus ter perguntado 3 vezes a ele: Simão, tu me amas? E ele ter respondido e ter saído seguindo a Jesus na praia, atrás ele ter visto João, o apóstolo, vindo também, o mais novinho do grupo, e quis saber o que aconteceria com João, mas Jesus tinha, todavia, interpolado naquele diálogo algo que não deve passar despercebido por nós jamais. Quando Jesus disse a Pedro: olha, tu tens toda essa pusilanimidade, esse poder de fazer, acontecer, prometer, depois correr, fugir, voltar. Deixa eu te dizer, isso tudo vai passar. Vai chegar o dia, vai chegar a hora, quando tu fores velho, quando a energia acabar, quando a luz dos teus olhos desaparecer, quando todo o teu vigor der lugar aos teus achaques e às tuas fraquezas, tu vais desejar e não vais conseguir. Tu vais querer e não poderás implementar. Tu vais dizer é por ali, mas nem sempre irão te levar para onde tu indicas. A tua relatividade vai te cobrir. E outro vai te pegar pela mão, vai te levar para onde tu não queres. E aí é o apóstolo João que disse isso. Jesus disse a Pedro para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus, que foi através de uma banalidade absoluta. Aquele homem de autodeterminações foi levado pela mão para ser crucificado e, de acordo com a tradição,
O único desejo que ele pôde expressar foi: crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E aí viraram o cara ao contrário, de cabecinha para baixo. Uma morte estilo João Batista. Paulo foi visitar Jerusalém mesmo sabendo que ia ser preso, e a igreja de Jerusalém recuou, puxou o freio de mão, Tiago ficou caladinho, ninguém se levantou na defesa dele, e ele acabou de cadeia em cadeia até Roma, aonde ao final foi decapitado como João Batista. Você imagina de novo aquela vida grandiosa, linda, sublime, levado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir, todavia está ali, corpo para cá, cabeça rolando para lá. João Batista, os discípulos levaram o corpo. Até hoje não se sabe onde está a cabeça de João Batista, o que fizeram dela, como brincaram com ela. E a de Paulo tampouco. E tudo que se tem sobre os túmulos desses apóstolos são lugares celebrativos apenas. Porque em nenhum desses lugares celebrativos se pode ter certeza de que a pessoa que morreu ali está, nem Pedro no Vaticano. É infinitamente mais um lugar celebrativo do que arqueologicamente factual. Me perdoem os devotos do sagrado e das religiões, das relíquias, mas a verdade é essa. Ou como o Tiago, irmão de João, vocês lembram que eles pediram, ele e o irmão João, para que a mãezinha deles fosse lá pedir por Joãozinho e Tiaguinho, para que na volta de Jesus, um se assentasse à direita, outro à esquerda, um daqueles dois rapazes. E ao final, você lembra como foi que Tiago partiu? Foi sentado à direita ou à esquerda de Jesus? Não, ele morreu também, decapitado. Decapitado por um dos Herodes, numa campanha política de reafirmação do poder de Herodes na sua relação com Roma, o que era equivalente a uma eleição naqueles dias. Herodes julgou que se ele mandasse cortar a cabeça de Tiago, ele ganharia muitos pontos com os procônsulos e com os representantes romanos na Palestina e em Israel, entre o povo de Israel. E foi o que aconteceu. Então isso não é incomum de modo algum. Você vê, às vezes, uma pessoa que vive uma vida cheia do amor de Deus e de graça, morrer de maneira tão absolutamente banal. Agora, o que a gente não deve fazer é chamar essa morte para cima da gente desnecessariamente. Como foi o caso, eventualmente, lembrem-se, eu estou em estado de fala de relatividade o tempo todo, porque onde não está afirmado, eu não sou peremptório em nada, eu só estou dando a minha opinião à luz do fato de que eu expliquei quinta-feira que essa ação de João Batista não passa no crivo de Jesus como a chave hermenêutica. Porque Jesus não fez isso em lugar nenhum, em tempo algum, com ninguém. E ele sabia de tudo e de todos, em todo lugar, não puxou esse assunto jamais. Não era uma questão para a qual ele decidiu que haveria de se pronunciar na vida. Não era. Ele se pronunciou sobre milhares de outros temas, mas sobre cama, cozinha, roupa lavada, Jesus não se meteu. Deixou que as pessoas resolvessem isso nos âmbitos pertinentes. Ele não entrou aí, em nenhuma perspectiva. Agora, João Batista resolveu entrar. E eu já aventei questões eventuais sobre as quais ele possa ter feito isso, mas não passa no filtro de Jesus a chave hermenêutico-interpretativa. Não passa.
Como a gente não viu nenhum dos apóstolos fazer isso, a gente não viu Paulo tampouco fazer isso, a gente não viu ninguém mais fazer isso. Foi uma prerrogativa que João deu a si mesmo e chamou para si a proximidade de uma morte que, em outras perspectivas, poderia ser adiada. Eventualmente, Herodias poderia morrer antes, eventualmente qualquer coisa poderia acontecer antes, eventualmente ele não precisaria, mas por alguma razão que só Deus sabe, ele assim o fez, fora daquele que é o parâmetro do Evangelho de Jesus. E o que ele, João, nunca tinha feito antes com ninguém, é uma temática, é uma pauta que ele não puxa em tempo algum enquanto prega para todos os grupos para os quais pregou. Agora, depois que Jesus vai e fica aquele vácuo, ele sai do deserto, vai para a porta do palácio de Herodes chamar para si a morte e banalizar aquela existência tão linda por uma morte tão patética, que não muda nada em relação ao significado da vida dele, exceto para aqueles que o amavam tanto e que diziam: meu Deus, um homem desse jaez, desse nível, dessa qualidade, dessa beleza, não precisava ter chamado para si esse juízo. De modo que hoje eu só estou aqui falando muito menos textualmente, como eu faço todas as vezes, eu fico muito mais vinculado ao ensino textual do que hoje, provavelmente seja o dia em que menos textualmente eu esteja ligado ao que eu estou falando e muito mais elucubrativamente eu esteja me pronunciando acerca de um fenômeno e de uma instância histórica tão importante como foi e é João Batista na nossa memória, no nosso aprendizado e ensino, para mostrar como a verdade, qualquer que seja ela, falada fora da hora, falada sem a devida sensatez, sem a devida sabedoria, sem a devida pertinência, sem a devida ordem divina, sem o testemunho do Espírito Santo no nosso coração, sem o árbitro de Cristo arbitrando, como diz Paulo aos Colossenses, arbitrando com paz em nós, que esse é o caminho a seguir, pode ser a verdade que seja, mas especialmente se ela vier como uma verdade de desnudamento sobre a vida do outro, aí é que eu preciso tomar um cuidado multiplicado, porque eu não encontro exemplos disso em nenhum lugar, nem do Velho, nem do Novo Testamento. Ao contrário, quem descobriu a nudez do pai foi Cão e foi amaldiçoado. Paulo diz, falando do corpo de Cristo, da verdadeira igreja, que nessa verdadeira igreja, aqueles órgãos, como os órgãos genitais, estão para o meu corpo, assim também no corpo de Cristo existem aqueles órgãos, Paulo diz, que são menos dignos de serem mostrados. Ninguém anda com pinto, ou a vagina para fora, ou a bunda para fora, a gente cobre. Paulo diz, no corpo de Cristo tem gente assim também, que está para o corpo de Cristo tanto quanto as genitálias e os órgãos e as manifestações mais íntimas do nosso corpo estão para a nossa fisicalidade. E em relação a isso, assim como a gente faz no nosso corpo físico, a gente deve fazer no corpo de Cristo. Ou seja, a gente cobre com muito mais honra. As minhas mãos estão para fora, a minha cara está para fora, os meus olhos estão para fora, mas os meus genitais estão cobertos. E além disso, ainda tem uma mesa aqui na minha frente. E nunca ninguém me viu pregar mostrando-os para ilustrar qualquer coisa. Assim também no corpo de Cristo. Quanto menos honrável ou digno da observação pública uma pessoa seja, mais cuidado a gente tem que ter com a proteção dela. Com cuidado.